Pessoal, muito obrigado. Cada evento desse é mais emocionante, né? Tinha gente que trabalhava comigo e falava: João, mas isso é muito frio e tudo, e vocês estão me fazendo sempre me emocionar cada vez mais. O Gabriel, a gente estava junto segunda-feira passada em Belém, e hoje a gente está vendo isso aqui lotado. E eu estava aqui pensando, né, em setembro de 2010, a gente estava numa salinha com 5, 6 pessoas, nesse projeto que naquela época era uma maluquice, e a gente discutia qual era o nome que a gente ia colocar no partido. Aí tinham várias ideias: Partido Cidadão, Partido Ideal, e a gente acabou escolhendo o novo, né? E passados esses 8 anos, ver onde é que a gente chegou hoje, realmente é impressionante, e é muito mérito de vocês, das pessoas que estão aqui assistindo, dos voluntários do Novo, e agora de todas as pessoas que saíram da zona de conforto para se candidatarem. Então, eu queria falar um pouco do histórico do Novo e falar um pouco sobre essa eleição, né? Primeiro, eu acho que só para me apresentar, quem não me conhece, eu tenho 55 anos, sou casado, meu pai era médico paraense, minha mãe é dona de casa, nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, eu sou casado, minha esposa é de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E tenho 3 filhas, uma delas inclusive me ajuda muito aí tem me ajudado bastante em todo esse processo de campanha. Eu fiz engenharia civil, fiz administração de empresas, no meio das duas, porque uma fazia de manhã e a outra de noite, fiz estágio em engenharia e sempre pensei em trabalhar em engenharia. E lá pelas tantas, quando eu me formei, o mercado estava muito ruim, tinha um amigo que trabalhava num banco, no Citibank, tinha um programa de trainee, falou: João, vamos para lá. Eu falei: mas banco eu não conheço muito. O fato é que eu acabei entrando, fiquei lá 3 anos, depois vim para um banco aqui em São Paulo que estava começando, e fiquei cerca de 25 anos no mercado financeiro, né? E nunca tinha me envolvido na política. É engraçado que meus amigos, eu sempre gostei muito de fazer esporte, o Bernardinho falou negócio de Ironman, e outro dia conversando com um deles, ele falou: João, a gente ficava 4, 5 horas pedalando, você nunca falava nada de política, da onde veio essa ideia de se meter em política, né? Mas na verdade eu nem queria me meter em política, porque a gente o desejo em algum momento da minha vida foi dizer o seguinte: bom, eu queria devolver um pouco para a sociedade aquilo que eu recebia. E podia até, a gente chegou na época a pensar: bom, será que a gente monta uma ONG, ajuda a instituição de caridade? E eu sempre fiquei agoniado, porque eu dizia o seguinte: bom, mas tudo isso que as ONGs, essas instituições estão fazendo, estão querendo fazer, quem deveria estar fazendo é o Estado, e a gente já coloca o dinheiro lá bastante dentro do Estado, por que a gente não vai mexer no Estado e melhorar a gestão dele, fazer com que ele de fato funcione melhor? Só que aí, quando eu me aproximei de alguns políticos lá no Rio, 2 coisas me vieram muito a clara, assim. Primeiro, que o Estado era feito para privilegiar quem estava lá, e segundo, não era com aquelas pessoas que a gente ia fazer a mudança. E a gente aí se meteu nesse projeto meio maluco, que era construir um partido político, né? Diferente do que estava ali, e com a cabeça do eleitor, né? Não com a cabeça dos políticos. E sempre foi muito difícil, porque desde o primeiro momento a gente sempre viu: bom, vocês não estão fazendo certo, não é assim que faz na política. E a gente, ao longo do tempo, eu gosto de comentar isso, porque é verdade, ao longo do tempo a gente foi aprendendo que o certo não era o que a gente queria, porque o certo estava dando errado. Então fazer exatamente da mesma forma, a gente não ia chegar a lugar nenhum, né? E com isso a gente conseguiu, então, com muito trabalho, acho que tomando alguns riscos, mas eu estava pensando, o Cheque estava falando negócio de risco, e assim, na verdade, tomando riscos que você cresce, né? Eu sempre gostei de tomar risco no emprego, de tentar outra coisa, de arriscar, claro, sempre analisando os custos e benefícios, mas é o seguinte: é quando você toma risco que você cresce, é que você sente que está usando a sua capacidade, que você sente que está evoluindo. Então, eu sempre gostei de fazer isso na iniciativa privada, e eu acho que o partido foi exatamente isso. A gente não sabia muito onde ia dar, e eu já vou falar sobre isso, falando um pouquinho das eleições desse ano, mas assim, eu sempre entendi que a gente deveria fazer alguma coisa, não dava para ficar sem fazer nada, e a frustração de não fazer nada seria muito maior do que a frustração da gente tentar e fazer alguma coisa e dar errado, né? Então foi por isso que a gente embarcou no Novo, tendo sempre princípios e valores e um compromisso de fazer as coisas certas. E eu diria que é algo que eu tenho notado muito nessa campanha, e acho que está claro em todos os candidatos do Novo, é a gente ser simples, né? Acho que na política falta isso, simplicidade. A sensação que eu tenho quando as pessoas entram para o mundo público, com tanto benefício, com tanto privilégio, com tanto poder, elas se deslumbram, né? E é isso que a gente não quer. Acho que esse deslumbramento com a política, da pessoa achar que virou autoridade, é que fez com que a gente fosse tão mal na política,
E acho que é esse o principal exemplo, e acho que talvez um dos maiores legados que a gente quer deixar com as pessoas do Novo, que a gente quer ter pessoas que nos representem lá, mas que sejam igual a nós, não sejam diferentes, né? Então é interessante porque eu tenho tido a oportunidade de todo dia experimentar alguma coisa sobre isso. Então você vai dar uma entrevista num lugar, aí chega de Uber e vai lá com 2 pessoas te acompanhando, aí o pessoal fala, bom, mas acabou de ter um outro candidato, ele mandou antes uma equipe de segurança, chegou de helicóptero, fez um monte de coisa, fala, mas não é isso que funciona, quer dizer, a gente realmente tem que ser mais simples para as coisas funcionarem. Hoje você tem a internet, você tem as mídias sociais, por que esse distanciamento, né? Então, acho que esse é um exemplo que a gente está deixando para realmente mudar a política. Mas o fato é que com muito trabalho a gente conseguiu colocar um novo, e a gente sempre diz o seguinte, esse é um projeto de longo prazo, porque a gente não vai fazer atalho, a gente vai fazer as coisas corretas, a gente não necessariamente vai fazer o que seja melhor, até porque o que é melhor você nunca sabe, você só sabe depois o que é melhor, então é melhor sempre você fazer o certo, né? E foi com esse cenário, quer dizer, com essa cultura que a gente montou a organização, está reunindo essa quantidade de pessoas aqui, e isso eu queria dividir com vocês, isso tem sido assim frequente em todos os lugares. Essa semana eu estive lá em Belém, depois a gente esteve em Florianópolis, em Criciúma, e lotado de gente que conhece o Novo, que fala, eu conheci você ontem, soube aqui pelas mídias sociais e hoje já me filiei. Quer dizer, o desejo de mudança da população brasileira é enorme. E o Bernardinho falou isso, quando a gente conhece o Novo, conhece as propostas, as pessoas se engajam, porque não tem como ser diferente, porque a gente está falando a verdade. Não necessariamente a pessoa vai concordar com 100%, a gente não concorda com 100% de nada, né? Eu até brincava, quando terminava uma apresentação do Novo, alguém se aproximava e falava, João, eu gostei de tudo, só aquele ponto lá que eu discordo de vocês. Eu falei, sensacional, você só discorda de um ponto, dos outros partidos a gente discorda de quase tudo, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial do Novo. Agora eu queria falar muito da eleição, né? E acho que assim, do papel de cada um de nós. Eu acho que a gente tivemos uma crise política, tivemos uma crise econômica, tivemos a Lava Jato, o Brasil está esperando há 2, 3 anos, tiramos a Dilma, e aí veio o Temer, impopularidade, o país não cresce, melhorou um pouquinho, mas não sai disso, 13 milhões de pessoas desempregadas, 5 milhões de pessoas que nem procuram emprego, um monte de gente na informalidade, ninguém investe, esperando o Brasil melhorar, o resto do mundo crescendo quase 4% ao ano, e o Brasil ali lutando para crescer um pouquinho mais de 1%, não tem dívida externa nenhuma, não tem crise externa nenhuma, tem a crise nossa aqui. E a gente estava sempre esperando o seguinte, bom, mas a eleição vai chegar e a gente vai mudar, né? E aí sobre isso que eu queria falar, eu acho que infelizmente, e não é por nossa culpa, mas eu acho que é muito dos políticos e muito do que a gente tem ouvido, essa eleição está sendo transformada na eleição do medo. É o medo que o PT fique, é o medo que o PT não saia, é o medo que alguém entre e não faça a gestão direito, é o medo do extremismo. E a gente não precisa transformar essa eleição no medo, do medo. A gente tem que ter uma eleição da esperança. É isso que a gente quer. Então eu acho que é fundamental a gente ter essa postura da esperança, né? E não do medo. E eu acho que não tem exemplo melhor que o Partido Novo. Quando a gente começou, como eu disse, 7 pessoas numa sala e depois aí eram 11 para coletar 1 milhão de fichas, eu falava, a gente não vai, eu botava a mão na cabeça e falava, esse negócio vai ser impossível. E aí olha o que aconteceu passado esse tempo. A gente está participando da primeira eleição do Novo a nível federal. Primeira candidatura à presidência da República. E aí a gente olha, e eu estou vendo isso hoje, eu nunca fui uma pessoa pública, nunca fui uma pessoa conhecida, o Novo também não, e a gente começa a ver, empatado nas pesquisas com Marina e Alckmin, à frente de partidos tradicionais como o PMDB, como o mesmo pessoal que está aí já há muito tempo, sem tempo de televisão, sem cobertura diária das mídias, com 5 segundos, sem usar dinheiro público, sem fazer coligação, sem ir para nenhum debate, e isso acontecendo quando todo mundo diz, bom, agora quando começar o tempo de televisão, aí vocês vão sumir, quando pregarem o voto útil, vocês vão sumir, quando vocês não usarem dinheiro público, vocês vão sumir também, quando vocês não fizerem coligação, vocês vão sumir, e a gente vai fazendo tudo ao contrário, a gente vai crescendo, mostrando que dá para mudar, só depende de nós. E isso
eu diria o seguinte: tem trabalho do Novo, mas tem muito mérito de todos vocês que estão aqui. Em determinado momento da política, acho que isso que foi o que ficou de mais importante de toda aquela crise que a gente teve desses últimos anos, da pior recessão da história do Brasil, foi o seguinte: vocês assumiram um protagonismo. Quando vocês estão saindo de casa numa segunda-feira para vir aqui falar de política, é porque vocês sabem o seguinte: quem vai decidir o destino da nação são vocês, não é mais os políticos tradicionais. E essa força, junto com tecnologia, com mídias sociais, com a vontade de vocês de mudarem, não precisa fazer com que a gente fique refém de uma eleição do medo, que estão